Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Amorim, professor de língua portuguesa do partilenem.com. Estou aqui com uma super dica para você. Quer saber como eu devo procurar quando lá no item vem correção gramatical? Julgue os itens quanto à sua correção gramatical. É uma dica de como fazer esse tipo de questão. Vamos lá? Põe lá para mim. Vamos ver. Olha só a dica. Quando alguém, alguma prova qualquer, te perguntar sobre correção gramatical, olha que bacana. Perguntou sobre correção gramatical, você vai ter a seguinte coisinha. Você vai olhar para a frase que te deram, você vai olhar para a oração e vai pensar em 4 satélites para você analisar. 4 satélites que eu já tenho um monte de dica minha espalhada aqui sobre isso. Primeiro satélite, concordância. Vai olhar a concordância, verbo. Vamos anotar isso, né? Vai olhar a concordância, verbo, sujeito. E vai olhar a concordância, adjetivo, substantivo. O erro está em uma dessas duas. Fácil. Identifica quem é o sujeito. Identifica quem é o substantivo e vê se as palavras que são ligadas a eles estão concordando. A segunda coisa que você vai observar, o segundo satélite, é crase, e aí dentro dele a gente põe regência, óbvio, para a gente olhar. Você vai ter que analisar, sem preguiça, o tempo todo. Primeiro, aparecer um A com ou sem crase, você vai ter que analisar. Você vai ter que analisar dentro daquela que você aprendeu, A mais A igual a crase. A mais nada ou nada mais A é igual ao A sem crase. Isso você vai ter que ver, obrigatoriamente. Você tem que procurar isso na frase. E quanto à regência, você tem que testar todas as preposições que você encontrar na frase. Então, quem se vale de. Se alguém escreveu lá, ela se valeu em fatos, errou, ela se valeu de fatos, errou a regência. Outra coisa que você vai observar é a pontuação. A pontuação, geralmente, ela está entre 2 fatores. O primeiro, sujeito, verbo, complemento. Se você não atrapalhou, nem quebrou, palavra-chave, quebrar a ordem direta. Essa é a primeira. Qual é a segunda aqui dentro? A segunda ideia de pontuação que você vai ter que ver fica e gira em torno de, olha lá, explicação. Todo termo explicado é separado por vírgula. E restrição. Nunca uma restrição vem com vírgula. Então, explicação, sempre com vírgula. Restrição, nunca com vírgula. Você vai ter que ler a frase e entender se está explicando ou se está restringindo. E, por fim, a colocação pronominal de pronomes. Minal. E o que você tem que observar isso muito mais nas provas, quando pedem isso? Você vai observar alguns fatorizinhos. O primeiro, que o que e o advérbio, qualquer advérbio, são fatores de próclise. Então, eles trazem o pronome para perto de si. Deixa eu te dar um exemplo disso. Que se manifestou. Esse se foi puxado para cá pelo que? Fator de próclise. Se eu disser não se manifestou, o se foi puxado para cá pelo não. Esses dois são os principais. Convém dar uma olhadinha na matéria, mas os dois são os principais. E é óbvio que a gente vai trazer para cá, na colocação pronominal, um detalhe bem importante. Os casos facultativos. Estes têm caído com mais frequência em todas as provas. Faculta-se. Quando é que você usa o facultativo? 2 exemplos. Com o infinitivo do verbo e com o sujeito explícito na frase. Então, repara, bateu o olho na frase, esses 4 elementos têm que estar na sua cabeça na hora da sua análise. A ideia desta super dica agora não é analisar um por um e te dar um exemplo de cada. É te dar a expertise de quando você bater o olho
correção gramatical, já procura logo estes elementos que eu te dei a dica aqui. Procura mais Superdicas PartilEnem.com comigo, que você vai encontrar cada uma falando especificadamente de cada um desses 4 elementos, beleza? Então te encontro nas próximas Superdicas. Vem, vamos lá, partiu!